Estou aqui com meu amigo, pastor Marco Aurélio Ferrari, precioso irmão em Cristo, alguém especial no meu coração, alguém que eu admiro muito. E dou graças a Deus por ele estar aqui comigo, junto a essa temática tão especial que é a escatologia bíblica. Bíblica por quê? Porque o nosso fundamento é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de conduta como verdadeiros cristãos. E escatologia é a ciência, o estudo acerca dos eventos, das últimas coisas, é o que significa a palavra escatos no grego, o estudo sobre as últimas coisas, as profecias bíblicas, as coisas que ainda hão de acontecer na história da humanidade. E é uma alegria para nós estarmos nessa temática tão especial. Desde já, compartilhe esse link com outras pessoas, através das suas redes sociais, compartilha, clica aí no aviãozinho, manda pelo teu WhatsApp, teu Instagram, teu Facebook, compartilhe, seja você uma ponte de amor em favor de outras pessoas. Quem sabe Deus não usa você para chacoalhar a vida de alguém através do texto bíblico, através desse bate-papo espiritual. Você e o seu amigo, o seu parente, o seu vizinho, aquela pessoa que você compartilhou, seja impactada pelo poder de Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Refletirmos, pensarmos sobre as coisas do alto, sobre as coisas do Evangelho de Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus, a fim de que mudemos a cada dia mais, sejamos transformados pelo poder do Espírito Santo. Então siga também as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso YouTube, o nosso Facebook é Igreja Casa na Rocha. E essa igreja, o tempo todo, através desse ministério, temos investido no ensino da palavra de Deus, em temas relevantes, que sejam realmente abençoados para o seu coração e que façam a diferença na sua vida. Instagram, Facebook, YouTube, Igreja Casa na Rocha, louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Então, Marco Aurélio, é uma alegria tê-lo aqui conosco, que Deus te abençoe, que possamos juntos, empreender essa jornada linda através da palavra de Deus. Amém. Pastor, dá uma alôzinha para a turma. Bom, pessoal, uma boa noite a todos, que Deus abençoe grandemente a todos vocês, É mais uma noite de alegria para mim estar aqui, com a presença do pastor Gil, que ele sabe que a consideração que ele tem por mim é recíproca, é verdadeira, a mesma que eu tenho por ele. E estar falando sempre de Jesus, da volta dele, para mim não tem prazer maior. Coisa linda, né? O anseio do nosso coração é que Maranata venha, Senhor Jesus, E pelos sinais, pastor, não vai demorar muito não, logo ele está aí, graças a Deus. Graças a Deus. Isso é o que nós cremos, amados. As portas da graça estão para se encerrar a qualquer momento. Então é tempo de buscar ao Senhor. O texto sagrado nos ensina, buscai ao Senhor enquanto se pode encontrar. Ainda é tempo de você buscar o Senhor, ainda é tempo de você se quebrantar na presença de Deus, deixar Jesus entrar na sua vida e no seu coração, para que o Espírito Santo faça uma obra linda na sua vida, na sua casa e na sua família. E nós queremos, é claro, Marco, começarmos sempre com o nosso fundamento, que é a palavra de Deus. Exatamente. Então vamos estudar juntos o nosso texto-chave nessa noite, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Nós também estaremos projetando aqui, o Caião está nos auxiliando, está nos ajudando. Você pode ler, se não tem a Bíblia aí onde você está, no seu tablet, no seu celular, no seu Smart TV, notebook, nós estaremos projetando o texto da palavra de Deus para você ver que tudo aquilo que nós falamos aqui está baseado nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus, que é capaz de transformar as nossas vidas. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4,13. Paulo, cheio do Espírito Santo, nos diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Dormir aqui não é cochilo, sono, mas aqueles que já faleceram, estão morrendo. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, aqueles que estão mortos fisicamente. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, aqueles que já morreram fisicamente. 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, aqueles que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, com aqueles que foram ressuscitados, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, é o que nos diz o texto sagrado. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Vamos iniciar orando, pedindo a graça de Deus, a iluminação do Espírito Santo. Pai, nós estamos aqui, Pai. Eu, pastor Marco Aurélio, pastor Giovanni, o Caio, toda a nossa equipe. Pai, nós estamos aqui para servir o Senhor, para falarmos a palavra que sai do teu coração. Obrigado por esse texto maravilhoso que gera esperança, Pai, a esperança da ressurreição dos justos, a esperança do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus Cristo, do dia do Senhor Jesus. O dia em que nós seremos, ó Deus, se estivermos vivos, arrebatados, transladados, raptados, arrancados com força da terra, transformados pelo teu poder, nos encontraremos contigo lá nos ares e celebraremos para sempre o triunfo do nosso noivo Jesus de Nazaré. Nós, como corpo de Cristo, a noiva do Senhor Jesus, celebraremos as bodas do Cordeiro, uma grande festa celestial. Seremos recebidos pelo Mestre nos portais eternos, ele nos dizendo: vinde bendito do meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado. Pai, nós cremos nessa palavra, nós cremos na esperança da vida eterna, nós cremos no arrebatamento, no céu, nas moradas eternas e no lugar que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, nos ilumina, abre os olhos do entendimento, abençoa o teu povo, que eles sejam chacoalhados, alinhados com o céu, seus corações renovados em Deus, pecados sendo abandonados, vidas sendo transformadas pelo poder da tua palavra, é o que nós te pedimos. Flua nesse lugar como um rio de graça, de glória, através do teu Espírito, e usa a nossa vida, Pai, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pois é, Marco, no nosso último encontro falamos já um pouquinho sobre o que é o arrebatamento. Sim. E qual é a importância desse evento tão extraordinário dentro da história da humanidade, né? Dentro da profecia bíblica também. Você também trouxe uma conexão muito linda entre o encontro do noivo com a noiva, sim, trazendo aquela figura do Antigo Testamento, do encontro de Isaac, né, com sim, a sua linda esposa. Muito linda. Foi maravilhoso, nós fomos muito edificados, abençoados, te agradeço desde já. Eu que agradeço. E também nos trouxe, né, através de Mateus 24, ali, alguns elementos, alguns sim, sinais, algumas características de que Jesus está voltando, sinais da volta de Jesus. Mas existe uma outra temática muito importante aqui, além do arrebatamento da igreja, que é a ressurreição dentre os mortos. Do teu ponto de vista, meu amado pastor, querido, estudioso da palavra de Deus, qual é a importância da ressurreição para o cristianismo e que ligação a ressurreição tem com relação à escatologia, ao final dos tempos, para que a gente possa compreender? Pastor, fica à vontade. Só antes de responder essa questão, quando você estava lendo, me frisando a palavra de consolar-vos uns aos outros, né? Consolar-vos com essas palavras uns aos outros. Você veja que coisa mais linda aqui, né? Jesus falando: olha, quando alguém estiver triste, fala assim: olha, Jesus está voltando, fica triste não, vai dar certo, o rei vem nos buscar. Amém. Consolar, ou seja, se a pessoa tiver caída, levanta com essa palavra. O Senhor vem nos buscar, não é? E estamos vivendo, né? Tempos onde muitas pessoas estão morrendo, muitas famílias enlutadas, e essa palavra de esperança da volta de Jesus e das consolações do Espírito Santo são muito pertinentes, muito, como nós estamos falando. Mas para você, o que é a ressurreição e qual é a importância dela dentro do teu coração, você como estudioso da palavra de Deus? Pastor, a gente precisa entender que a gente, quando vai estudar alguma coisa na palavra, ela não está num texto só. Claro. Tipo assim, eu vou num texto só, eu vou achar tudo sobre a ressurreição. Não é. Mesmo porque o Senhor, ele quer nos instigar a procurar na palavra dele, né? Deixa eu fazer um adendo, depois eu vou... Fica à vontade, está em casa. Obrigado. Quando eu me deparo, assim, quando eu vou estudar a palavra e vendo essa maravilha que eu vejo uma profundidade tão grande que ela tem, eu me sinto como se eu estivesse na frente de um oceano.
não é isso? E eu com um baldinho na mão, né? Tipo, é um oceano, gente. Eu como ser humano, eu só tenho um baldinho, eu só tenho uma cabeça, só tenho... E eu tenho a sensação de que eu não consigo abarcar nem 1 milímetro do que é a palavra do Senhor, não é? Claro. Dada a profundidade que ela tem e os níveis que ela tem. Se você quiser ficar só na superfície desse oceano, só vislumbrando, só passar a mão na onda, você vai entender. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for através de mim, e Deus amou muito de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pronto, é essa a mensagem. O evangelho é simples. Simples, é isso. Até uma criança, né? Exatamente. A ideia é essa, a simplicidade de você contemplar esse oceano, mas se você quiser ir mais a fundo, você vai indo, e você vai descobrindo coisas maravilhosas, e você vai vendo a profundidade que é, a sabedoria que é, a sabedoria divina que escreveu isso, né? Eu sempre, às vezes, percebo que nós, os cristãos, às vezes não damos, como vou dizer, a importância que é o estudo da palavra. Só a gente tem que estudar isso profundamente, né? Às vezes a pessoa chega e fala, irmão, eu começo a estudar, mas me dá sono. Eu falei assim, irmão, manda esse demônio embora. Não fico de sono, não. E é isso mesmo, né? Porque o que ele quer é que você não entenda a profundidade que é essa palavra, não é? Irmãos, a palavra... Aqui é só um livro, né? O meu está velhinho, mas eu amo ele de paixão. É só um livro, mas o que está escrito aqui é o próprio Jesus Cristo escrito, pastor. É o próprio Jesus Cristo, é o próprio Senhor escrito. A tua palavra é a verdade, não é isso? Não é assim que está escrito? E Jesus Cristo fala, eu sou a verdade. Então, se a tua palavra é a verdade e ele é a verdade, ele é a palavra. Sim. Coisa que João já falou, né? No princípio o verbo era Deus, sabe Deus, o verbo era Deus. Então, Jesus é a palavra. Então, a palavra de Deus é Jesus escrito. Sim. E ela é viva. Por ser uma palavra viva, quando você está a ler a palavra, ela sabe que você está lendo ela. Depois a gente pode até falar sobre os 4 seres viventes, que são esse evangelho vivo que você se conecta com ele e traz vida em você. Sim. Não existe livro de autoajuda que faz isso. Não existe. E a Bíblia faz isso, a palavra faz isso. Ela transforma, ela muda, ela cura, ela levanta o caído, não é isso? Sim. Porque ela é uma palavra viva, né? Então, as revelações em relação a qualquer assunto relacionado ao arrebatamento, à ressurreição ou à parousia de Cristo, a vinda de Jesus Cristo, ela vai sendo revelada aos poucos, não é isso? Sim. E a ressurreição, a gente precisa entender que sempre que se fala de ressurreição, está se falando do corpo. É corpo que vai ressurgir. Né? Aquele corpo que ou está lá no cemitério, no caixão, né? Ou, enfim, qualquer outro lugar que possa haver. Não, a pessoa morta é aquele corpo ali. Ressurreição é aquilo, é quando aquele corpo levanta. Ou, como Paulo falou no texto, quando as pessoas, no tempo do arrebatamento da igreja, aqueles que estiverem vivos terão um corpo transformado. Mas ressurreição é de corpo. Né? E essa ressurreição, deixa eu ver se eu consigo ser bem didático. Certo. Essa ressurreição, no meu entendimento, e na maioria dos estudiosos, ela é dividida em duas. Os estudiosos não, a própria palavra fala isso, né? A ressurreição é dividida em 2 partes. A primeira ressurreição e a segunda. A primeira ressurreição, ela é dividida em 2. Não é isso? Primeira ressurreição é dividida em 2 momentos. O primeiro momento que eu entendo foi quando as primícias foram ressuscitadas, que foi aquele evento que ocorreu quando Jesus Cristo morreu na cruz, e ao ressuscitar, alguns santos ressuscitaram com ele. Essa é a primeira parte da ressurreição, da primeira ressurreição, que seriam as primícias, né? Certo. As primícias da colheita, que o sacerdote tinha que pegar um raminho de trigo e chacoalhar perante a Arca da Aliança. Então essa seria a primeira fase da primeira ressurreição. Ela já aconteceu, né? Certo. Então esse episódio não é muito relatado, mas é em Marcos é relatado, é isso? Me fugiu agora. Quando alguns santos são vistos na cidade, sim, logo após a ressurreição do nosso Senhor, ou seja, aquilo no mundo espiritual foi uma bomba tão grande que quando Jesus ressuscita, alguns santos ressuscitaram com ele e foram vistos pela cidade. Quem são esses santos? A palavra não dá nomes. Não dá nomes. Mas enfim, poderia ser os antigos profetas? Pode ser alguém contemporâneo da época? Pode, né? Mas enfim, essas pessoas apareceram e depois as pessoas perguntam, mas eles morreram de novo? Não morreram de novo. O Senhor os recolheu, de alguma maneira, né?
fazendo um parênteses assim, eu penso que talvez fossem os 24 anciões. Talvez. Né? Mas isso é uma coisa que a gente precisa estudar mais profundamente aí, tá? Mas enfim, o fato é que já houve uma ressurreição no dia que Jesus Cristo ressuscitou também. Pastor, eu imagino... O Evangelho relata isso. O Evangelho relata isso. Eu imagino a bomba espiritual que foi essa ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque enquanto ele morreu na cruz, eu acredito que Satanás pensou que tinha vencido, né? Sim. Mas quando ele ressuscita o terceiro dia, aquilo foi uma mudança no mundo espiritual que abalou as estruturas do inferno e da terra, enfim. E da mansão dos mortos. Eu gosto de ter a mansão dos mortos, né? Porque Jesus vem e faz a revolução na mansão dos mortos, ele tira a parte que é dele, ele tira aqueles que estavam esperando por ele, né? Ele traz separa o rico e o Lázaro, pega a turma do Lázaro para ele. Então, aquele lugar que só tinha gente morta, fica só as pessoas que estão no sofrimento, não é isso? Então, a ressurreição, essa primeira parte da primeira ressurreição já aconteceu. A segunda da primeira ressurreição vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja, certo. Não é isso? O que vai acontecer? Como o pastor leu, não é isso? A igreja vai ser puxada para fora com força. Sim. Então, as pessoas estarão vivendo normalmente, quando num determinado momento, no soar da trombeta, da última trombeta, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus dá ordem e Jesus puxa a igreja dele para ele. É puxada com força. Nesse momento, as pessoas que estarão vivas, como Paulo relata, terão seus corpos transformados, aquelas que são salvas e remidas do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso. Deixa eu ler esse trecho aqui só para os irmãos saber, tá? Está em 1 Coríntios, depois você continua. 1 Coríntios 15, 51. Paulo diz assim, justamente o que o Marco falou. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Tá vendo? Ó, até o termo do dormir aqui é o mesmo lá de 1 Tessalonicenses 4, 13, né? Mas transformados seremos todos num momento. Aqui, claro, Paulo está falando para discípulos, para filhos de Deus, para crentes. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível, terreno, físico, material, se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir também da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, ó teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E ele termina de forma esplendorosa, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. E uma palavra para você, para mim, para cada um de nós. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém. Que coisa linda esse texto, né? Maravilhoso. Maravilhoso. E, na verdade, esse é o capítulo sobre a ressurreição. Sim, exatamente. Paulo, ele separa um capítulo inteiro, na primeira carta aos Coríntios, onde, naquela época, muitos dentro da comunidade local, influenciados por filosofias gregas, influência de judeus que não acreditavam, alguns deles, na ressurreição, tentaram, de alguma maneira, criar um burburinho ali na igreja, fazendo com que alguns irmãos não acreditassem que era necessário ou que foi real a ressurreição de Jesus. E Paulo, então, dedica um capítulo inteiro e no final termina de forma esplendorosa, né, esses escritos paulinos, relatando o que é o arrebatamento, o que é a transformação dos corpos e o que é a ressurreição e a importância da ressurreição dentro do cristianismo. Isso. Então, daí, no dia do arrebatamento da igreja, esse corpo vai ser transformado, não é isso? Eu creio que a gente volta a ter o corpo que Adão tinha, né? Que já não era sujeito ao tempo, ao espaço, nem a... Enfim, Adão podia ir, vir a hora que ele quisesse. Atravessar a parede, né? Como querem alguns. Né? E voar, né, de um lugar para o outro. Exatamente. Né? E a ressurreição, então, o arrebatamento, as pessoas que estão no túmulo, elas ressuscitam,
Isso. ganham esse corpo incorruptível também, Isso. se junta com esses que vão ter o corpo transformado, Isso. se juntam um pouquinho na frente, né? Porque Paulo fala, de forma alguma precederemos os que dormem, né? Porque a pessoa fala assim, mas por que eles estão na frente? Eu falei, gente, eles estão na sala de espera, eles já pegaram a senha, a gente Já morreram, né? Foram antes que nós. Já foram antes que nós, então já estão lá, já estão no paraíso com Jesus, né? Jesus fala pro ladrão da cruz, ainda hoje estará comigo no paraíso. Já estão curtindo a bênção. Já estão curtindo, né? Então, a gente vai chegar agora. Vai ser tudo junto? Vai ser tudo junto, né? Esses dois grupos, os que estão vivos e os ressuscitados, né? Então, aquele seu ente querido que faleceu na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo vai ter o corpo transformado e vai fazer parte da noiva também. Isso é uma das coisas que nos consola também, né? A perda, por exemplo, de um ente querido que é crente. Sim. A palavra de Deus diz que se você é crente, assim como ele teve a mesma fé que o seu parente que faleceu em Cristo Jesus como Senhor, um dia vocês vão se reencontrar lá na glória. Exatamente. E essa esperança, né, consola o nosso coração. Pastor, eu fico imaginando esse dia, né, aquilo que eu falei, né, eu só tenho uma cabecinha pequenininha, mas a gente consegue abarcar a grandiosidade desse dia. O senhor imagina a gente fazer um grupo só com as pessoas que morreram, porque o que nos une a Cristo, não existe mais separação individual, nós seremos uma coisa só que sobe ao encontro do amado noivo, mas vai ser uma coisa muito gloriosa. Uma unidade plena. Uma unidade, né? plena de não ter mais individualidade, nós seremos como Pedro. Racismo, né? Nada disso. Acepção de pessoas, Isso. diferenças sociais, classes sociais, isso não vai ter no céu. No nosso mundo ímpio, injusto, tem essas diferenças e não mais, né? esses paredões, né, entre interpessoais e interraciais. Sim. Mas no céu, glória a Deus, realmente. Então a gente aguarda esse dia, porque ele está se aproximando rapidamente. Então vai haver essa grande união entre as pessoas que morreram, que são ressuscitadas e os corpos transformados e sobem ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo nos ares, que é isso que Paulo relata também, não é isso? Então, duas características aqui importantes também que eu acho, Marco, é a questão da imortalidade e da incorruptibilidade. sim. O que você entende que são esses dois conceitos importantes desse novo corpo glorificado, esse novo corpo ressurreto e transladado, levado, raptado lá para o céu? Pastor, o novo corpo celestial. Começa a grande promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que a gente teria vida e vida em abundância, né? Começa a vida eterna, né? Essa vida eterna sempre com Jesus Cristo, né? Então essa transformação desse corpo vai nos garantir uma vida eterna, que era aquilo que Adão tinha, mas ele preferiu conhecer outra coisa, não é? Então, é o começo da promessa, não é? Isso já começa por aí, né? Então, logo em seguida, a promessa da vida eterna, né, cara? A gente já vai encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa grande promessa. Glória a Deus. É só alegria, né? Vai ser indescritível. E é um corpo que não é mais sujeito ao pecado, às mazelas dessa vida, dor, sofrimento. É tremendo o que diz em Apocalipse, né? Lá não haverá pranto, nem choro, nem morte, nem luto. Nada desses sentimentos terríveis que nós acabamos atravessando nessa vida terrena, por estarmos na condição terrena e humana, nós não teremos mais essas mazelas, graças a Deus, nesse novo corpo glorificado. Então, pastor, são palavras de esperança é uma promessa muito grande e vem a mim na mente as palavras de Paulo. Não tenho cá comigo que as promessas são muito maiores do que qualquer sofrimento que a gente possa ter aqui na Terra. Mas é verdade. É muito grande a promessa. Então, vale a pena a gente lutar por esse Jesus, por a gente se agarrar a ele com unhas e dentes e saber da importância que ele tem na nossa vida, né? Novamente, eu sempre me preocupo um pouco, que às vezes que eu vejo que os cristãos eles não têm essa noção da grandiosidade. Né? Muitas vezes a gente fala, o arrebatamento está se aproximando, e a pessoa fala, mas eu queria tanto casar, eu queria ter filho. Não tem nada mais importante nesse mundo, pastor, não tem nada mais importante, não tem casamento, não tem filho, não tem nada do que o nosso encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é autor de toda a vida, de todo casamento, de todo filho, de todo pai, de todo mundo. Né? Planos e projetos ficam tudo para trás. Dele. Eu digo assim, tudo que é grandioso está na mão dele. Não existe nada mais grandioso que você possa desejar do que estar com ele, não é isso? Isso. Né? Tem um outro texto aqui também em 1 Coríntios 15, que eu acho tremendo para a gente falar sobre ressurreição, é quando Paulo diz assim, se Cristo não ressuscitou, que era a grande indagação ali, mas será que Jesus ressuscitou? Que importância a ressurreição tem para o evangelho, para o cristianismo? Será que isso é verdade? Paulo diz no 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Sim. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Por quê? Porque um dos símbolos da ressurreição, dos significados, é
a nova vida que Jesus nos oferece debaixo da graça de Deus, Sim. no poder do Espírito Santo, essa nova vida de fé. E ele continua dizendo, e ainda mais aqueles que dormiram em Cristo, pereceram, ou seja, não há esperança para aqueles que morreram fisicamente, se não existe ressurreição. Sim, exatamente. Então a grande esperança daqueles que já faleceram e daqueles que perderam, por exemplo, entes queridos, Sim. e nós estamos vivendo um momento aí onde diariamente de 2.000 a 4.000 pessoas estão morrendo, é a esperança da ressurreição. E ele termina esse pedacinho aqui dizendo no 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Exatamente. O que você entende que é esse último versículo aí? Essa infelicidade, essa falta de esperança? Pastor, eu posso dizer por mim mesmo, assim, a minha vida, eu conheci o Senhor Jesus Cristo com 8 anos de idade, e ele tem sido minha luz, assim. Sim. Eu não sei o que eu faria sem ele. Não sei. Eu também não. Sabe? Do dia que eu conheci ele, eu falei assim, eu quero você com todas as minhas forças. Foi imediato. Então, imaginar isso sem ele seria uma tristeza muito grande. E uma infelicidade. Uma felicidade muito grande. Não tem o que... vamos repetir o que Pedro falou, né? Para onde mais iria se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde que eu vou? Exatamente. Né? Não tem caminho, não tem, só ele. Aqui só também ele. traz uma das bases da infelicidade, né? Sim. Da angústia que muitas pessoas sofrem, porque só pensam nessa perspectiva terrena, não na volta de Jesus, na volta dele. nem na ressurreição. Pensam apenas nessa vida, então se tornam pequenos, né? Se limita apenas a essa vida terrena, não tem esperança e são infelizes. Exatamente. Né? Porque não tem esperança da vida eterna. A gente que já perdeu alguém querido, a gente sabe que a nossa grande esperança é que daqui a pouco a gente vai estar junto, né? Junto de uma maneira não de almoçar junto, mas de haver uma integração 100%, a unidade, né? Aquela oração de unidade, para que nós sejamos um, como Jesus falando, né? Para que eles sejam um comigo, como eu e o Senhor Pai somos um, né? Sim. Então, essa é uma unidade assim, de uma alegria inexplicável, né? Essa é a nossa grande esperança. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é por que os nossos caros ouvintes aqui, por que eles deveriam acreditar nas profecias bíblicas? Talvez seja uma pergunta muito comum nesse nosso mundo relativista, nosso mundo cético, que não acredita em Deus, só acredita naquilo que os olhos veem. Por quê? Quais são as bases da nossa fé, da nossa doutrina e o porquê que um ser humano deve acreditar nas profecias bíblicas? O que você responderia se alguém te perguntasse isso? Olha, pastor, porque tudo muitas coisas que já foi dito foi cumprida, não é isso? O que a gente está vivendo hoje, a gente está vendo se cumprir também o que Jesus falou que estaria acontecendo. Então a Bíblia é 100% verdadeira, ou seja, olha, estuda que, por exemplo, Daniel ele dá detalhes históricos de coisas que aconteceriam 600 anos depois dele, ou até um pouco mais. Daniel, a profecia dele é longa, está atingindo até os nossos dias. Então a gente vê que tem homens sérios, inspirados pelo Espírito Santo, que profetizaram e as coisas aconteceram, não é isso? E depois também a gente tem o Espírito Santo que faz com que a gente tenha uma convicção além do nosso entendimento, né? Às vezes eu até me pego, mas Marco, por que isso? Como acreditar nisso? Aí vem aquele conforto do Espírito Santo e fala assim, acredita porque fiel é quem prometeu. Uma das coisas que eu faço também, Marco, porque vem para todos, né? Às vezes essas setas malignas, esses dardos inflamados do maligno, que diz Efésios 6, que vem a todos, sejam pastores, sejam pessoas simples, pessoas que estão chegando no Evangelho, que já têm meia vida em Deus, vamos dizer assim. Essas setas de incredulidade vêm sempre. Uma das coisas que eu faço, e quero deixar a dica aqui para você, assim como você mencionou também, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu começo a lembrar dos vários episódios, das várias situações onde eu vi o poder de Deus agindo na minha vida. Isso gera isso que tu falou, uma convicção no meu coração de que Deus é real, de que o Evangelho é verdadeiro, que a palavra de Deus passarão os céus e a terra, né? Mas as minhas palavras jamais passarão. Falando em profecia, essa semana, um pouquinho na Páscoa, nós tivemos o cumprimento de mais duas, né? Quer dizer, duas, assim, pelo menos 2 grandes sinais, né? Isso. Nós tivemos agora, bem na Páscoa, o anúncio de que estaria surgindo em Israel o Messias, que o Messias teria aparecido, né? Isso. Estava circulando alguns vídeos na internet aí de um rapaz judeu, e os rabinos estão dizendo que ele é o Messias. Nossa. Ótimo, Jesus avisou que viriam, então mais uma profecia se cumprindo aí. E uma coisa que a gente
tem que atentar também são aquelas coisas que o mundo está fazendo, né? Em 2016, nós tivemos a inauguração de um túnel chamado Túnel de São Gotardo, na Suíça, que foi feito um ritual satânico de nova era. Já meio que profetizando o que ia acontecer com o mundo, não é isso? E agora, na Páscoa, nós tivemos outro episódio que foi a transferência daquelas 18 múmias lá do Egito de um museu para o outro, né? Foi feito novamente outro ritual ali. Nossa. Foi feito como se fosse um culto a essas 18 múmias. Entidades. Essas entidades, diabólicas. Né, isso, essas entidades diabólicas. E o Egito quis passar um recado para o mundo que o poder faraônico ainda está de pé. Olha. Justo no dia da Páscoa judaica. Nossa. Né? Então, como isso se fosse uma afronta. Como né? se fosse uma afronta, exatamente. Do reino das trevas. Eu não acho que aquela data foi escolhida ao acaso. Né? O presidente do Egito deve ter escolhido aquela data exatamente para mostrar, para assim, vocês saíram daqui, mas nós estamos de pé ainda. Né? Outra coisa que eu vi em fevereiro, lembrando isso que você está falando, foi aquele movimento judaico a nível mundial de oração em prol da vinda do Messias. Isso, exatamente. Você observou algo nesse sentido? Sim, porque o judeu está forçando um pouco a barra. Ele quer que o Messias apareça o mais rápido possível, não é isso? Então eles estão dando um jeito. Aí foi uma espécie de avivamento judaico mundial, né? Exatamente. Eu vou aportuguesar o nome desse rapaz. Chama Ezequiel Ben Davi e Ezequiel e Yeshua, uma coisa assim. Eu tinha marcado o nome dele, eu esqueci. Mas é como se fosse Ezequiel Ben Davi, Ezequiel filho de Davi. Então esse rapaz ele já mostra o nome, que ele descende de Davi. Não é? Então vamos ver o desenrolar aí. Se ele é o falso Messias ou não, o fato é que Jesus falou que apareceriam esses falsos cristos, esses falsos messias, esse rapaz é um deles. Certo. Né? Se ele vai desaparecer, talvez mais um, né? Se ele desaparecer daqui a um mês, beleza. Então, se continuarem acreditando, não tem problema. Mas o fato é dele ter aparecido e das pessoas apontarem ele como Messias. Tá? Certo. Então, essa é mais um cumprimento de uma profecia aí que a gente tem que ficar atento. Né? Para você, assim, dentro do que você já estudou da escatologia, quem será o anticristo? Quais são as características dele? Como é que a gente... Pastor, tomara que a gente nem identifique ele, né? Porque vamos ser arrebatados antes, é o que a gente acredita, no nosso posicionamento pré-tribulacionista. Pastor, quando a gente vai estudar a palavra do Senhor, né, mesmo em relação à escatologia, eu sempre imagino como se fosse um relógio. Então você olha o relógio por trás, tem aquele relógio suíço cheio de engrenagens, não é isso? Então você vê aquelas engrenagens todas funcionando assim, tudo tem que funcionar perfeitamente. Né? Em relação ao anticristo, não é... Mas em relação a ele, né, cara, não pode ser diferente. Ele tem que ser uma engrenagem que tem que ser de acordo com o que a palavra fala. Ele tem que se encaixar ali. Não adianta a gente forçar um pouco. Né? Falar, não, isso aqui está aparecendo, vamos forçar que ele vai entrar. O anticristo ele vai ser, de acordo com a palavra, uma pessoa que aparece meio do nada, assim. Então ele não vai ser uma pessoa que nasceu na realeza, foi crescendo, foi se desenvolvendo, as pessoas viram ele crescer. A sensação que eu tenho é que ele aparece do nada num momento político. Ele é uma figura política, não é uma figura religiosa. Tá? Então esse rapaz aí, por exemplo, ele já representa muito uma figura religiosa, porque é do judeu tradicional. Né? Então provavelmente não é. Provavelmente não é ele. As pessoas estão apostando muito, agora um ou outro, era o Obama, né? O primeiro presidente negro americano. Não era o Obama, primeiro porque, de acordo com o texto de Daniel, ele tem que sair do antigo Império Romano renascido. Ele tem que sair dali. Estados Unidos fora. Né? Agora, outra figurinha que estão apostando bastante é o Macron. Né? Emmanuel Macron, olha aí o nome dele, Emmanuel Macron, ele é filho dos Grimaldi, não sei, enfim, aquilo vai longe. Só que tem uma característica do anticristo que parece que não encaixa nele, que é um chifre pequeno. O anticristo é um chifre pequeno e a França não é um chifre pequeno. É um país enorme. É um paizão enorme. É o maior país da Europa. Sim, economicamente muito forte. Se você quisesse considerar, por exemplo, a Dinamarca é um chifre grande, economicamente a gente podia até classificá-la como um chifre pequeno, apesar do gigante territorial que ela é. Né? Mas politicamente ela não representa muita coisa. Né? Não tem força política. Não tem força política. Agora a França... Proeminência. Né? A França já é um chifre poderosíssimo. Né? Então o Macron não encaixa. Certo.
O anticristo ele vai aparecer num determinado momento onde pelo menos 10 países têm que estar reunidos em torno de alguma coisa. Certo. Está se formando aí uma guerra na Ucrânia, né? Certo. A Rússia está pronta para invadir a Ucrânia. Todo o país da Ucrânia. Todo. Vai pegar para ele. Tipo assim, eu quero você. Decidi, quero você, vou lá pegar, né? Fontes, dadas as razões históricas, enfim. Mas o que ele quer fazer é isso, pegar um país para ele. Né? Pode ser que a Europa fique, opa, mas se ele quiser pegar a Suíça para ele, né? Então talvez a Europa se arme nesse sentido, forme um bloco de 10 países e daí surge esse pequeno chifre. Né? Então, pelo fato de como Daniel descreve ele, tipo assim, olha, eu fiquei olhando naqueles chifres e vi aquele pequenininho e fiquei curioso em relação àquele pequenininho, a impressão que dá é que ele é uma figura não proeminente, uma figura pequena que cresce em grandiosidade, com uma boca eloquente que fala mal das coisas de Deus, não é isso? Blasfema. Né? Blasfema contra Deus, o que esse judeu que está aparecendo não vai fazer, porque não é louco. Isso. Né? Então, o que a gente tem que ter em mente, o anticristo ele é uma figura política, ele vai aparecer no cenário político. E é o que significa, né? Chifre significa Poderes, autoridade, exatamente, governamental, né? de influência. Né? Então, o cenário que ele aparece, ele surge nessa conglomerado de 10 países, né? Tirado da ideia dos 10 dedos da estátua, e depois em relação aos 10 chifres também que Daniel fala. Ele surge no meio desses 10, ele quebra 3 e passa a ser o 8º. Não é isso? Então dá a impressão assim, que ele faz uma coligação com 3 países, ou então ele tira esses 3 países desse bloco e ele passa a ser o 8º e cresce mais que os outros. Né? A gente tem esse cenário, então. Então o que eu baseio quando falam de anticristo é que ele tem que ser uma figura política. Né? Certo. O Macron encaixaria com figura política? Sim, mas ele não é um chifre pequeno. E é interessante que na época do presidente norte-americano, lá, o Trump, ele meio que criou um paralelo de força política encabeçando a Europa na época. O Trump de um lado e ele dizia outra coisa, criando uma espécie de contrabalanceio, né, contraponto a nível de influência mundial. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, eu vi que os países europeus quiseram apoiar a decisão do presidente americano. Todos eles apoiavam, mas a França não. A França falou assim, não, eu não apoio. Aí então... principalmente na questão da Síria, eu digo isso. Né? Isso, sim. Nessa questão que eu falei, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, o que surgiu foi que a França falou assim, não, eu não apoio ele não. Aí então a Europa viu e falou assim, não, peraí, vamos pensar um pouco. Se um país que é nosso não está concordando, eu não posso ir contra a França, eu tenho que me unir com ela. Mas porque vai que os Estados Unidos resolvem invadir a França? Quem que vai lutar por ela? Ou seja, então houve a necessidade de se formar um bloco mais firme europeu. Sim. É nesse bloco europeu mais firme, talvez a Ucrânia venha a confirmar hoje ela isso. Faz parte, né? Não faz da OTAN, né? Mas tipo assim, vamos nos unir, porque se a Rússia quiser nos atacar, quem vai nos defender, né? Então, tipo assim, talvez seja um gancho para que a Europa se feche mais, crie um exército único, não é isso? Enfim. É um dos propósitos da própria OTAN, né? A Organização do Tratado Atlântico Norte, encabeçado pelos Estados Unidos, sendo que as nações europeias estão juntos com os Estados Unidos nisso, e meio que os Estados Unidos é uma nação, junto com a Europa, que meio que protege a Ucrânia, né? E tenta, de alguma maneira, defender a Ucrânia dos interesses russos. Né? Então, uma das características do anticristo, pastor, é esse pequenez, esse chifre insignificante, que cresce e se torna um chifre proeminente no meio desses 10, que depois ele tira 3 e ele passa a ser o 8º. Você acha que ele tem assim, linhagem judaica, obrigatoriamente, ou ele só tem uma linhagem realmente do antigo Império Romano que ressurge? No meu entendimento, ele tem que ter sangue judeu, porque senão o judeu não vai ouvir ele. Simples assim. Eu também creio nisso. Sabe? O judeu não dá ouvido para quem não tem sangue judeu. Não vai fazer aliança, né? Não vai. Com quem não é judeu. Não, né? De maneira alguma. Então, outra característica dele, ele tem que ser judeu. Ele tem que ter sangue judeu, senão não vai conseguir fazer o que ele tem que fazer. Né? Não estamos dizendo que é o Macron, né? Mas o Macron tem essas duas características. Né? Ele tem linhagem judaica, vem de uma família rica, abastada, de bancários. Sim. E também é um cara proeminente
encabeçando uma grande nação europeia. Só não parece ser um grande... Ele é um grande chifre, não um pequeno chifre. Então não encaixou. E aí não encaixou. Tá ótimo, mas não adianta forçar esse dentinho. Esse dentinho não está encaixando aí, né? E a Bíblia não falha, né, Marcos? Não A falha. Bíblia é fiel em todos os detalhes. Ela não se contradiz, né? O que a gente não pode confundir... Então temos que aguardar, né? Paulo fala que a igreja vê a revelação dele, né? Eu quero muito que a revelação dele seja o dia que ele nasceu. Para mim tá ótimo. Não quero ver, não tenho interesse. Né? E se a igreja vê a revelação dele, é porque nós vamos passar pelo menos a metade da tribulação. É outra perguntinha que eu queria te fazer. Para você, dentro desse... Já falamos um pouquinho sobre o anticristo, já falamos um pouquinho... Você já falou no nosso último encontro sobre os sinais da volta de Jesus, sobre a importância de se crer na profecia, ou seja, a palavra de Deus é viva, é eficaz, Deus, ela é atemporal, ou seja, transcende tempo, espaço, engloba toda a história da humanidade, porque é um Deus onisciente, onipotente, onipresente, que conhece e sabe todas as coisas, que interage na história humana. Para você, o que é a tribulação? O que é esse período de 7 anos proféticos, onde coisas estranhas, esquisitas, relatadas na Bíblia, vão acontecer sobre a Terra? Que é uma das nossas temáticas, né? Os juízos e as profecias bíblicas do final dos tempos. Pastor, só essa questão do anticristo, né? Depois o senhor reformula a pergunta. O que eu penso é assim, o anticristo ele pode aparecer, a igreja pode ver, mas ele não pode agir. Certo. Simples, ele não pode. Ou o senhor acha que ele não agiu até agora porque ele é bonzinho? Ele provavelmente já está vivo, pode. né? Ele não pode. Já está em formação. Não pode, né? Aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ver se eu pego aqui. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque era o texto que a gente está falando, né? Paulo falando da nossa união com Cristo, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, a nossa união com Ele, não será sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição. O problema é esse verbo, se manifestar, né? O que Paulo quis dizer que manifeste? É ele levantar a mãozinha e falar, estou aqui? Beleza. Seria uma espécie de revelação? Não. O qual se opõe se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui são a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, né? Que é uma referência do anticristo. Né? Sim. Não vos lembrais que essas coisas vos diziam quando estava contigo? E agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, tem alguma coisa que está detendo ele para que ao próprio tempo ele seja manifestado. Tem algo detendo ele. Não pode. Não pode. Porque o Ministério da Injustiça já opera. Somente há um agora que o resiste para que até que do meio seja tirado. Então nós temos duas forças aqui, uma que detém e a outra que resiste. Sim. Né? Não deixa ele, está resistindo ele. Quem você acha que detém? E quem são essas duas forças? Quem que detém? O Espírito Santo. É óbvio. Sim. Eu falei sobre isso na terça-feira. Né? Ele não deixa, simples assim. A obra do detentor. E quem que resiste? Quem que resiste? A igreja. A igreja. A igreja que resiste com oração. Que tem o Espírito Santo. Que tem o Espírito Santo, que resiste com oração. E Paulo fala assim, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Até que do meio seja tirado. Para o anticristo agir, esse que resiste tem que ser tirado. Entendi. Tem que ser tirado. Agora vai. Aí o Ministério da Injustiça, o Ministério da Injustiça vai operar à vontade. Tá? Que é outra profecia bíblica. Que nos últimos dias o amor esfriaria e o pecado, a iniquidade se multiplicaria. Tem uma perguntinha aqui de um dos nossos ouvintes aqui. O pastor é um pastor também lá de Cianorte, amigo meu. Pastor Neilton Libani. Tem a ver com isso que você está falando sobre o anticristo, né? Ele pergunta assim, o anticristo não poderia ser um poder político ao invés de uma personalidade política? Não, ele tem que ser um personagem. Certo. Ele tem que afrontar Cristo, ele tem que ter a força de Satanás com ele e falar assim, eu vou tomar o lugar de Cristo, porque eu sou, né? Então ele tem que ter essa força, ele tem que ter esse poder, ele tem que ser personificado numa pessoa. É um ser humano, com todos os poderes e todo o poderio de Satanás. Né? Não é Satanás. Não, é um ser humano. Como ser humano. Isso é muito importante ficar claro, mas é um ser humano com todos os intentos, princípios, poderes do próprio Satanás. Que é a tríade maligna, né? O dragão,
que é o falso profeta. Pai, que é o Espírito. Seria uma tríade, né? Uma trindade Uma maligna, trindade. vamos dizer assim. Exatamente. Uma falsa Sim, trindade. que ele quer tudo que Deus E faz. o anticristo. Tudo que Deus faz, né? Satanás quer copiar, né? Isso. Deve ser porque é perfeito, né? Ele é perfeito e lindo, então vamos copiar. Então ele quer ter. Mas ainda bem que ele não consegue, né, Marcos? Claro que não. Teve a chance dele e perdeu. Então, pastor, só se lasca no final. Então, quando eu comecei a estudar escatologia, né, respondendo esse pastor, as pessoas falam, não é o computador, Marcos? Será que é o computador que vai ser o anticristo? Será que é o cartão de crédito? Será que é o dinheiro? Não, não é. Ele tem que ser personificado, ele tem que ser um homem para que o judeu o adore. Não é isso? Sim. Enfim. Outros creem que é um espírito do anticristo, uma espécie de espírito de engano que opera na sociedade ante Deus. Que opera em vários personagens históricos, né, pastor? O próprio Paulo falou isso, o espírito do anticristo já opera. Né? Eu acredito nas duas coisas. Eu creio que é um espírito que opera em toda a história da humanidade, desde a revelação dessas profecias Hitler foi bíblicas. a encarnação desse Mas espírito também é uma anticristo. pessoa, uma persona, né? Exatamente. Uma identidade, uma personalidade. O anticristo vai aparecer Hitler, parecer brinquedo de criança. Né? E na época da Segunda Guerra, muitos creram que Hitler era o anticristo. Né? Se pregava isso em muitos púlpitos. Né? Como também na igreja primitiva se cria que Nero, o grande perseguidor da igreja, e vários outros imperadores eram vistos como anticristo. E muitos da igreja primitiva criam que já estavam vivendo a tribulação e a revelação do anticristo seriam imperadores romanos. Mas é a história da engrenagem que não encaixa, não é? Cadê o templo? Não tem templo. Né? A igreja não tinha se formado. Como que funciona? É o resto das profecias, né? Então tudo a seu tempo. Então o anticristo, por esse texto, eu acredito assim, que a igreja pode ver, não é isso? Quando eu comecei a estudar escatologia, não se falava de fulano de tal é o anticristo, pode ser, não existia isso, né? Aí o tempo foi passando e agora já se comenta que seja ele. Ou seja, só o fato de já estar se apontando já é um forte indício, porque eu comecei a estudar em 96, eu comecei a me interessar mais profundamente por escatologia, não se falava nisso, né? Tanto que o pastor que me ensinou, que o pastor Valtenir, sempre falava assim, olha, vai chegar um dia em que os pastores vão falar, tome cuidado com aquele homem, tome cuidado com aquele homem, tome cuidado com aquele homem, né? E esse tempo chegou. Naquela época não tinha. Então isso é mais um sinal, né? Essa temática da escatologia, para você que está nos assistindo, é uma temática que meio que sumiu boa parte da história, do tempo da história da igreja e ressurgiu principalmente no século XIX, né? Sim. Da onde surgiram, inclusive, várias denominações. Sim. Através desses estudos escatológicos, várias denominações, e não só denominações, como também seitas e heresias surgiram a partir de estudos escatológicos. Por isso que eu sempre falo, sabe, pessoal, a gente tem que usar muito a palavra do Senhor como filtro, porque a gente sempre tem, como ser humano, a tendência de puxar para o nosso lado. Poxa, eu penso assim, não, você pode pensar, mas está escrito. Isso. Encaixa aqui, né? Isso. Também eu acharia interessante que fosse o Macron. Ponto, já se revelou, Jesus pode vir, né? mas ainda não é. Por que não está encaixando com esse chifre pequeno, no meu entendimento, né? Tem gente que defende que com os entendentes que seja, eu respeito, né? Mas precisa não está encaixando. Para mim, na minha perspectiva, na minha construção mental, essa engrenagemzinha não está encaixando. Daí a importância também nos dias de hoje a gente ser sóbrio e vigilante. Não perder o equilíbrio, não fazer loucuras. De maneira alguma. Seguir o nosso rumo, as nossas responsabilidades. Isso é muito importante. Ter sobriedade, prudência, ficar na palavra, não em achismos, como você bem falou, nem em profetadas daqui, profetadas dali. Esse dia mesmo aconteceu um cara dando profecias falsas. Levou um monte de gente atrás dele, né? E colocando em discreto a própria escatologia, que é uma ciência tão linda, tão maravilhosa, baseada na Bíblia. Existem, é claro, diferentes posicionamentos escatológicos. Você pode ter aquele que você acha que é melhor, né, para a sua vida, mas assim, é uma ciência bíblica, baseada na hermenêutica bíblica, e é real, vai acontecer, as profecias de Deus vão se cumprir. Então, pastor, voltando aqui ao que a gente está falando, que eu vejo que o anticristo ainda não age, exatamente porque essas duas forças precisam do meio ser tirado no dia do arrebatamento da igreja. A igreja
a igreja e o Espírito Santo. O Espírito Santo sai da terra? Não, irmão, o Espírito Santo não sai da terra, ele vai parar de agir. Porque se ele sair da terra, a terra dissolve igual um sorrisal na água. Ele não vai, ele só não vai agir mais. Sim. Então, né, ele não do vai jeito que agia na era da graça. Né? Não, agora o critério agora é outro. Né? Então, se a gente pudesse fazer um resumo, assim, bem didaticamente, qual que é o entendimento predominante dos pré-tribulacionistas, que é o meu caso, o seu caso também, né, pastor? Então, o que vai acontecer? Qual que é a próxima grande profecia a se cumprir? A próxima grande profecia a se cumprir é o arrebatamento da igreja. Sim. Não tem outra. E a partir dela, o desenrolar de outros eventos. Se me perguntasse 100 anos atrás qual que era a grande profecia a se cumprir, eu falaria sem dúvida o nascimento do Estado de Israel. O Estado de Israel tem que nascer. Tem que nascer. Né? E já nasceu. E já nasceu. Isso já se cumpriu. 73 anos atrás, nosso encontro passado, fiquei em dúvida se é 74, 73, é 73. Dia 14 de maio, agora Israel vai fazer 73 anos. Né? Então, isso já se cumpriu. A próxima agora é o arrebatamento da igreja. Aconteceu o arrebatamento da igreja com a ressurreição. A gente pode falar, esqueci de falar da segunda parte da ressurreição, tá? Me lembro. Aconteceu o arrebatamento da igreja. Logo em seguida, o anticristo já aparece, porque agora ele está livre. Sim. E a primeira coisa que ele vai fazer é assinar um contrato de paz de Israel com o resto do mundo. Tá? Esse contrato vai durar 7 anos. Uma aliança. Uma aliança, um contrato. Diabólica, né? De 7 anos. Que é um contrato com a morte que eles vão fazer, né? E Deus fala através de Isaías, o contrato com a morte que vocês fizeram eu anulo, né? Mas enfim. Então esse contrato com a morte vai durar 7 anos. E isso para cumprir a profecia bíblica, porque a gente acredita cumprindo a profecia bíblica de Daniel, capítulo 9, que Deus determinou, que Deus estabeleceu um tempo para Israel, que era de 490 anos. Esse tempo, depois a gente vai falar mais sobre isso mais detalhadamente, mas esse tempo ainda não se cumpriu todo, tem 7 anos para trás para se cumprir esse tempo que Deus determinou, né? Esse tempo foi parado e agora Deus vai voltar a tratar com Israel nesse tempo da tribulação, que Deus vai tratar com Israel, porque hoje Deus está tratando com a igreja, né? O problema da igreja resolvido, ela sendo arrebatada, Deus volta a conversar com os judeus, fala assim, agora vem cá, não quiseram meu filho, né? Vamos conversar. Né? Então esses 7 anos vai ser um tipo de, vamos ver se vocês não vão aceitar ele. Né? Então serão 7 anos terríveis. Esses 7 anos divididos em 3 anos e meio iniciais, 3 anos e meio finais. Nesses 3 anos e meio iniciais, o anticristo aparece como o grande Messias. Salvador da humanidade. Daí a gente vê também o mito de super-homem, né? Sim. Dos grandes personagens aí, DC Comics e tal, de criar esse mito na humanidade de um Salvador universal. Exatamente. Inclusive no último filme de Super-Homem, né, a voz do céu fala, tu és meu filho, hoje eu te gerei, né? Nossa. Eu achei aqui, falei, que é isso? Diabólico. Mas enfim, aliás, Hollywood sabe muito da palavra, hein? Nossa, como sabe. E é movido por muitos endemoniados. Muitos. Esses 3 anos e meio iniciais, então, o anticristo se mostra como Salvador. 3 anos e meio finais, ele se revela quem que ele é e vai perseguir aqueles que ficaram para trás. Em segundo lugar, em primeiro lugar, perseguir os judeus. Aí vai entrar essa história da marcação e todas as coisas terríveis que são relatadas em Apocalipse. Pastor, uma coisa que me chama a atenção aqui nesse texto que eu acabei de ler, porque o Ministério da Justiça já opera agora, mas o Senhor, nesse tempo, vai permitir a operação do erro. Ou seja, Deus fala assim, vocês não acreditaram no amor do meu filho? Então, ótimo, acredite na mentira que vocês quiserem. O senhor já imaginou Deus liberando isso? Paulo fala, né, em 1 Timóteo 4, que nos últimos dias haveriam espíritos enganadores. Isso. Que, se possível fosse, enganariam até os eleitos. Pastor, mas o senhor imagina... 4:1. O senhor imagina Deus deixando o erro agir? Né? Hoje já causa um estrago tremendo ele não deixando, imagine ele deixando. Então eu calculo aqui comigo que qualquer coisa que você viu em filme de ficção científica pode acontecer nesses 7 anos. Qualquer coisa. Nave espacial descendo, homens híbridos, extraterrestres, ET from home, enfim, tudo que você pensar de zumbi, que a tranqueira que for, pode acontecer. Porque vai ser uma coisa para enganar a humanidade mesmo.
Eu creio, eu sempre falo também, Marco, que eu creio que até esse mito aí nos últimos 60, 70 anos e vamos dizer assim, o que eu entendo que é uma espécie de espírito de enganação, né? Sim. Principalmente essa ideia de que vai vir extraterrestres que vão nos abduzir, que vão nos levar daqui. Eu acredito que é uma grande mentira perpetuada pela mídia, pela internet, por todas essas questões, uma grande enganação diabólica para que o anticristo tenha uma boa desculpa esfarrapada quando nós, a igreja, desaparecemos da terra. Quem ficou para trás vai acreditar nisso porque ele vai fazer disco voador descer. Vai ter que dar uma desculpa, né? Vai levar esse povo que é um pouco atrasado, acredita num livro preto, enfim, de um Deus que nunca aparece. E a mentira vai ser colocada e vai ser... Então quem ficou para trás, aquela pessoa que fez ouvidos moucos, né, como dizia o meu querido professor, e não desprezou a palavra, fica para trás, ela acorda. Daí então ela vai ter que correr muito para se salvar. E muitos serão mortos, né? Pastor, que a gente precisa entender que nesse período da tribulação o critério muda. Nós estamos agora no critério da graça. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo porque eu quero, ninguém me forçou a nada, não é isso? Porque a graça não é forçada. Ele me deu e eu peguei com as duas mãos, né? Com afinco. Então é a graça, ele está te dando. Você quer? Ótimo, você vai e pega, não é isso? Você pega toda a vida que ele não quer, agora o critério muda. E qual que é o critério agora? Agora é a misericórdia de Deus. Terei misericórdia de quem eu me aprover. Soberania de Deus. A soberania de Deus. Se a pessoa que foi um crente morno, acorda, pode ser que Deus tenha misericórdia, pode ser que ele não tenha. Eu sempre falo que você está na linha da misericórdia do Senhor, é um perigoso, né? A gente tem que estar... Lógico que a gente vive na misericórdia do Senhor. O Senhor entendeu a minha colocação. Sim, né? Claro. Então, nesse ponto, pode ser que ele não tenha. Vai depender dele, né? Aí, então, essa parte da tribulação, as pessoas serão escolhidas. Deus vai olhar lá de cima e falar assim, esse aqui eu quero, esse aqui eu quero, esse aqui eu quero, esse eu quero, esse eu quero, esse eu quero, esse eu quero. Né? Quando ele faz essa escolha, a escolha que ele vai dar é, você vai ter força de resistir e não negar o meu filho. Isso. Essa é a misericórdia dele. A pessoa pode morrer enforcada, pode morrer assassinada, pode morrer guilhotinada, enfim. Mas tem força de não resistir. Aí Jesus fala, se não fosse por causa dos escolhidos, né? Aí então entra o termo escolhidos. Sim. Então é uma turma que vai ser escolhida por Deus. Sim. Vai ser terrível, pastor. Sim. A pessoa ainda chega para mim às vezes e fala assim, então quer dizer, Marco, eu tenho uma segunda chance. Eu falei, não tem não. Eu também sempre respondo para quem me pergunta isso, Marco. Eu digo assim, se no tempo da graça, onde tudo era mais fácil, você negou a Jesus e desprezou o Evangelho e a salvação, imagina na dificuldade debaixo da perseguição do anticristo. Ferrenha, né? Isso tudo, pastor, aí a gente fala assim, mas nossa, Deus é tão terrível, assim, quando a gente lê o Apocalipse, tem gente que não gosta nem de ler porque fica assustado, Deus é tão terrível. Não, irmãos, isso é apenas a consequência de você viver sem Cristo. Essa é a consequência. Se a pessoa não quer a vida, tem a morte. Não tem outra alternativa, é redundância, não tem alternativa. Né? Não que Cristo, que é a vida, que é a alegria, que é vida em abundância, vai ter o quê? Morte em abundância. Sim. Isso não quer? Então ótimo, aquilo que Jesus falou, que Deus falou, vocês não quiseram o amor do meu filho, então vocês vão ter o nada. Né? Ou seja, desgraças a desgraça, ou seja, sem ele não existe nada, vai existir isso. Se vocês quiserem, é uma decisão de vocês. E é interessante isso que você falou, né? No período tribulacional vai ser o momento na história humana onde o cálice da ira de Deus será derramado sobre a terra. Através de 3 grupos, né, de juízos sobre a terra. Sim. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. A gente já volta nos juízos, pastor, só terminando aqui o meu resumo. Fica à vontade. Depois desses 7 anos, Jesus vem, redundantemente com a igreja, porque a cabeça vem com o corpo, obviamente. Jesus vem com a igreja e ele instala o governo dele aqui na terra. Ele vai governar a terra com vara de ferro, não é isso? Vai governar quem aqui na terra? Aqueles poucos que conseguiram passar pela grande tribulação. Sim. Vai ter gente viva ainda? Vai ter gente viva ainda. Sim. Vai ter, né? Porque quisera eu que no dia do arrebatamento da igreja acontecesse igual o louvor, né, pastor? O mercado está vazio, né? Mas o mercado não vai ficar vazio no dia do arrebatamento da igreja. Vai continuar com muita gente, infelizmente. Sim. Infelizmente. É com temor e tremor que eu falo isso. E o que é importante também para os crentes ouvirem é que o tratamento de Deus
no período tribulacional, a ênfase de Deus vai ser o tratamento com Israel. Sim. Não é Sim. com os crentes que ficaram para trás. Haverá não. salvação na tribulação? Sim. Né? Por graça, por misericórdia, um ato soberano de Deus, por escolha do próprio Deus, com o derramado do Espírito Santo diferenciado da dispensação da graça, né? Mais Sim. ou menos parecido como era no Antigo Testamento, Sim. é o que dizem os estudiosos. Exatamente. Vai haver também um grande avivamento no final desse período tribulacional, ao virem Jesus Sim, vindo em glória. exatamente. A Bíblia relata de um Exatamente. grande avivamento em Israel. Sim. Né? Jesus vindo em poder e grande glória, então, ele vem, instala o governo dele aqui na Terra, né? Satanás é preso por 1000 anos, né? E depois acontece o milênio, que é um período de 1000 anos, o governo do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, junto com a igreja, e depois desses 1000 anos, é instalado o juízo do trono branco. Satanás é solto, né? Ele seduz Vai as nações enganar, de novo, né? De novo, mais uma vez o espírito de Gog e Magog, né? Isso que é uma guerra que vai acontecer ainda. Mais uma vez o espírito de Gog e Magog vai estar instalado de novo. Mais uma vez a rebelião, o Senhor fala assim, agora chega, né? Daí ele instala o juízo do trono branco. Na frente, Que é o que a gente chama de juízo final. o né? juízo final, Isso. o juízo final, né? Na frente desse trono branco agora vão ser trazidas todas as pessoas que estão presas na morte, que estão presas no inferno, que estão presas no mar, né? Então, três classes de pessoas vão ser entregues no juízo do trono branco. Todas essas pessoas vão estar entregues ali. Essa é a segunda ressurreição. Para juízo. Né? Para juízo. Para a morte né? eterna. Aí o anjo fala assim, felizes aqueles que participam da primeira ressurreição. Né? Ele ainda não avisa, é melhor participar da primeira. Sim. Porque da segunda, a pessoa, se ficou no inferno ela vai ficar por pelo menos 1000 anos. Se ela morrer na tribulação e ir para o inferno, ela vai ficar pelo menos 1000 anos. Né? Então, essa é... Aí a gente encerra a explicação básica sobre ressurreição, né, que é um assunto vastíssimo, né? A gente tinha que ver isso texto por texto, mas o tempo não permite. Mas, então, aqui termina a ressurreição. Ou seja, vai ser colocado com o corpo para ser julgado com o corpo, né? A igreja vai julgar, né? As nações, enfim, quem for arrebatado vai julgar, né? Paulo fala, mas vocês não sabem que vocês vão ter que julgar os anjos? Vocês não conseguem julgar uma coisa simples entre vocês? Né? Então, no dia que eu entendi isso, eu falei, rapaz, o negócio é... 1 Coríntios. O negócio é grande, né? E por que? A gente pode ler o texto lá depois, mas por que essas três classes de pessoas, né? As que estão presas no mar, na morte e no inferno. O inferno é um lugar, né, de condenação, o inferno continua firme e forte, desde quando Jesus foi lá, tirou a parte melhor dele, né, que era onde estava Lázaro, né, todas as pessoas que morreram na esperança da vinda dele. Ele vem falar, eu vim buscar vocês. O rico ficou na parte de fogo, e essa parte de fogo continua recebendo gente até hoje. Sim. Né? Então a pessoa morre, está no inferno ela fica, ela só vai sair de lá para o juízo do trono branco. Sim. Tá? Aí a morte. Por que a morte? Quem que é a morte? A morte são as pessoas que vão morrer durante o milênio. Sim. Elas vão morrer durante o milênio, porque Isaías fala assim, e os anos do meu povo voltarão a ser como os anos da árvore. Uma árvore vive 900, 700, 800 anos, não é isso? Quem morrer com 100 anos morrerá criança. Então Isaías fala, quem morrer com 100 anos morrerá criança. Olha só. Então a criança vai morrer. A cronologia vai morrer. Será diferente. Né? Vai morrer. Ele fala que vai morrer. Vai para o inferno? Não vai, porque é Jesus Cristo que governa agora. A realidade é outra. Então essas pessoas vão ficar retidas na morte. Então, essa morte que retém essas pessoas durante 1000 anos vai entregar lá para o juízo do trono branco. Sim. E o mar? São as pessoas que morreram afogadas, irmão. Não é. As pessoas que são sepultadas no mar são as pessoas antes do dilúvio. Sim. Diluvianas, né? Antediluvianas. Antediluvianas. Por quê? Elas estão sepultadas no mar, elas foram sepultadas nas águas. E elas vão estar lá também. Por que elas não foram para o inferno? Onde que elas estão? Elas são uma classe de pessoas diferente. Elas viram coisas que nós não vimos, então elas tinham uma realidade espiritual, podemos dizer assim, superior no mau sentido à nossa, né? Eles viam demônios, as mulheres, enfim, esse é outro assunto. A realidade deles é outra, então por isso eles têm que ser julgados de uma maneira diferente. Então esse mar não são as pessoas que morreram afogadas, são as pessoas que estão presas, sepultadas no dilúvio. Né? Então essa classe de pessoas vai ser entregue no dia do trono branco. O juízo é feito,
né? Tem as regras do juízo, como que ele vai ser feito, né? Quem me deu um copo de água, quem me deu uma roupa, né? O critério é esse. Deus fala assim, quem fez para uma criaturinha, qualquer coisinha menor que seja, fez para mim, né? Deus vai usar esse critério. E depois do julgamento, então, antes Satanás junto com o anticristo que já está lá, vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, ou seja, é a lixeira do computador, né? Deus vai dar o delete final mesmo, nessas pessoas que não quiseram o amor de Deus mesmo. Então Deus é misericordiosíssimo ao extremo, o juízo do trono branco ainda é a pincelada final da misericórdia do Senhor, né? Então as pessoas que não quiserem mesmo estar com o Senhor Jesus Cristo, não quiserem mesmo, enfim, todas as chances serão dadas, elas serão jogadas nesse lago que arde com fogo e enxofre e serão deletadas, não é isso? E depois os que a gente entra na eternidade, de eternidade em eternidade, e a Bíblia já não fala mais nada, né? Que é a descida da Nova Jerusalém, né? Sim. A fusão do milênio, do reino milenial com o reino celestial, a Nova Jerusalém descendo do céu, né? É falando isso, pastor, eu acho interessante como que a palavra ela vai se renovando, se desenrolando e mostrando revelações, né? Se você for estudar Apocalipse, você vai ver que nos 3 primeiros capítulos, Jesus pede para que João mande uma carta para as igrejas. Então daí você vê que a igreja é citada nesses três capítulos, né? A igreja de Éfeso, de Tiatira, enfim. No nosso encontro passado, eu falei que Deus dividiu a história do homem em sete partes. Dispensações. 6 já se cumpriram, que seriam 6 dias já se cumpriram, e a gente vai entrar no 7º dia, que é o milênio, que é o sábado do Senhor, que é o descanso, né? Não satisfeito, Deus dividiu a era da igreja também em 7 partes. Não é isso? Sim. Ele dividiu desde a cruz de Cristo até o dia do arrebatamento da igreja. Essa parte, essa grande turma que forma a igreja foi dividida em 7 eras, em 7 tempos, né? Períodos. Em 7 períodos. Nós estamos vivendo o 7º período, que é o período da igreja morna, não é isso? Uma igreja rica, tem tudo que precisa, né? Tem banquinho com estofado, tem pastor, tem diácono, tem tudo, uma estrutura montadíssima, não é isso? Dinheiro tem, mas só é morna. Que é pobre espiritualmente. Só que é morna, não é isso? Acha que tem tudo. Estou sentado como rainha, não tenho falta de nada. Né? Não é bem assim, né? Eu conheci lá em Londres, na época que eu morava lá, não sei se ele está vivo ainda, um pastor chamado Abraão de Almeida. Ele é da Assembleia de Deus, e eu devo dizer que eu amo o pessoal da Assembleia profundamente. Ele é autor de livros, Ele é autor de livros, já li né? livros dele. Conhece o Apocalipse e as coisas da vinda de Jesus como ninguém. História dos judeus ele conhece como ninguém. Então, se os irmãos quiserem procurar alguma coisa na internet, acho que devem encontrar. Eu tenho coleção de CD dele de estudo escatológico. E ele contando lá na mesa, né, ele foi lá fazer uma série de estudos lá com a gente, na igreja, e ele contando que nos Estados Unidos, um pastor chegou para ele e falou assim: Pastor Abraão, o senhor veja, né, eu precisei construir aqui na igreja um adendo, uma sala de estudo, e fiz uma arrecadação com os meus irmãos aqui, com os membros. Pastor, deu para construir mais 4 salas, né? O senhor vê como é que a igreja hoje está rica, não é? Não era assim no tempo de Paulo, não é, pastor Abraão? Veja, ele tinha que pregar em catacumbas, em cemitérios, não é? Aí o pastor Abraão de Almeida, com toda a sabedoria, falou assim: irmão, só que naquela época ele chegava para um paralítico e falava: levanta e anda. E hoje? Tinha poder. Tinha poder, né? A igreja ou seja, ele era muito mais rico do que os seus bens materiais, né? Então, voltando aqui, a gente vê que nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, ainda é citada a igreja com força. A igreja está aqui, presente. A igreja está presente, não é? Aí depois, ela desaparece. Não se fala mais em igreja. Se fala em mulher vestida de sol, mas o termo igreja desaparece. Aí então são derramadas todos os juízos, os selos, as taças, né? As trombetas. Ela só vai aparecer de novo, pastor, porque eu ia aproveitar o gancho que você falou, na Jerusalém Celestial. Lá no final. Aí Glória a Deus, né? Deus fala, Jesus fala, o anjo fala para João: vem, vou te mostrar a noiva e a cidade celestial. Né? Vem, vou te mostrar a noiva. Vem, ela já está lá. Glória a Deus. Ela já está lá. João, em todo o percurso do Apocalipse, ele não vê a noiva sofrendo, apanhando, ficando uns 3 anos e meio.
Não tem essa narrativa. É. Isso me faz acreditar mais ainda na posição pré-tribulacionista. Porque durante toda a narrativa de João, ela só vai aparecer na Jerusalém Celestial, a noiva. É verdade. E no capítulo 4, né, o que acontece? No capítulo 4, João vê a majestade do trono de Deus. E o adoração celestial. E o tema que ele usa e logo, no versículo 2, e logo fui arrebatado em espírito, e eis um trono estava posto no céu, sentado sobre o trono estava, né? Então você vê, João depois da igreja, dessas 7 igrejas, ele é arrebatado e ele vê o trono de Deus, né? Em visões, as mesmas visões que Ezequiel viu nos capítulos iniciais. A mesma coisa que Ezequiel descreve, João descreve também. Né? Então, e como se encaixa nessas Como se encaixa, como se João fosse a igreja arrebatada. Ou seja, são 7 períodos, no final de 7 períodos eu te arrebato e te mostro a glória de Deus. Né? Que lindo, que benção. Depois ele vai contar, ele começa então a desenrolar o Apocalipse. Né? A coisa interessante, o que ele vê aqui? Ele vê um ser vivente, que é o mesmo ser vivente que Ezequiel vê, não é isso? Que é aquele ser estranhíssimo, não é? Esquisito, né? Que ele tem 4 cabeças, uma cabeça de homem, uma cabeça de leão, uma cabeça de águia e uma cabeça de touro, e daí esses animais é cheio de óleo por dentro e por fora, e eles olham para tudo, e eles vão em todas as direções, mas as direções que eles vão sempre para frente, não é? Quem que é esse ser vivente? O que é essa coisa estranha, esse ser estranho, não é isso? Esse ser estranho nada mais é do que os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos vivo diante do trono de Deus. Então, por isso que a pessoa, quando lê o evangelho, ela se converte, ela sabe que ela está errada, porque esse ser fala para ela, olha aí, a vida enjatada em você, aceita. Né? Então, toda vez que alguém lê esses 4 evangelhos, ele sabe que eles estão sendo lidos lá em cima, porque eles têm olhos dentro e para fora, eles olham tudo, eles sabem tudo. Glória a Deus. E cada um desses seres, qual é o evangelho equivalente? O rosto de homem é o evangelho de Lucas. Isso. Porque Lucas ele é um médico, né? Ele é um médico, Jesus homem. O homem perfeito. O homem perfeito, ele é um médico, ele conhece de homem tudo, né? Sabe? E foi escrito para os gregos, né? Exatamente. Que exaltavam a humanidade, o homem à medida de todas as coisas. Sim, exatamente. Os livros a gente usa muito em arquitetura. Né? O bezerro é Lucas, o bezerro perfeito que vai para o sacrifício, não é isso? O leão, a cabeça de leão é Mateus, o livro de Mateus, que mostra Jesus como rei, não é isso? Aí Mateus vem com aquela genealogia para provar que ele é rei. Messias de Israel. Ele é o Messias de Israel, ele é rei, sim, não é isso? E a águia, né? A águia daí é João, né? João não tem explicação. Ele não quer saber para que ele está escrevendo para a igreja. Né? E a igreja sabe do que está se falando. Ele já começa alto, no princípio era o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. O grego ia entender isso? Claro que não. O judeu também não, mas a igreja entende. E é interessante que o Evangelho de João é o que relata os últimos momentos de Jesus que outros não relataram em detalhes, né? Sim. Então, a partir do 13º capítulo, você vê revelações de alguém que realmente foi o amigo mais íntimo de Jesus e que relatou ali coisas extraordinárias, né? Lindíssimas, detalhes dos últimos momentos do Cristo, né? Sofredor que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Essa águia que voa no céu poderosa, não é? É, tremendo. Então essa figura que João vê aqui no Apocalipse 4 é a mesma que Ezequiel vê e representa os 4 evangelhos, né? Eu creio nisso também. E se você vê os detalhes dessa criatura, você pode ler aqui, depois lá em Ezequiel, nos primeiros capítulos, você vai ver os detalhes, como ela é descrita, né? E o poder que ela representa, né? Essas rodas dentro de rodas, ou seja, a palavra de Deus, ela é viva, ela roda, né? Mexe com a gente. Ela mexe, né, pastor? Porque, chacoalha, né? A nossa vida. No juízo do trono branco, voltando a ele, quando vai pegar o livro da vida, pastor, Deus não vai chegar numa estante, vai pegar um livro que está guardado há muito tempo, vamos pegar aqui o livro da vida, né? Não, o livro da vida é esse aqui. Esse é o livro da vida, esse aqui que vai ser aberto. É aqui que a gente tem que estar escrito, é na palavra de Deus, é aqui, essa palavra aqui mesmo, não vai ser outra não. Essa aqui transforma, né? Aí entra na grandiosidade do que é a palavra do Senhor, não é? Há uns anos atrás entrou em voga um assunto bastante interessante, mas é um assunto tão complexo que parece que a comunidade evangélica repudiou tremendamente, que é o tal do Código da Bíblia, não é isso? Porque alguém achou estranho que Deus não só escrevesse da esquerda para a direita, mas ele escreve do jeito que ele quer, como ele quer e está aqui, não é isso?
Se ele quiser ler ela assim, ele lê. Se ele quiser ler ela assim, ele lê. Se ele quiser ler assim, ele lê. Se quiser assim, se quiser puxar uma letra aqui, puxar um fio de uma coluna de letra, ele lê. Não é isso? É. Ela é uma matemática perfeita. Se quiser ler isso aqui de maneira matemática, dá para ler também. Né? Então, alguns estudiosos tentam, mas precisa de um computador quântico para conseguir ler. Assim, a inteligência que escreveu é bem superior à sua. Né? Então a gente subestima um pouco a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está aqui, a minha história está aqui, a sua também, pastor Giovanni, assim, de todas as pessoas que estão ouvindo. Está aqui, está aqui. Mas, irmão, nesse livro não cabe. Cabe. Pode ter certeza que cabe. Esse aqui é o livro da vida. Esse é o livro da vida. E o teu nome tem que estar escrito aqui. Amém. Ah, então eu já estou predestinado. Não, Senhor, esse aqui é o livro que pulsa. Sim. Ele pulsa, puf, 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 é um livro vivo. Isso. É um livro vivo. Isso. Não é isso? E matematicamente ele pulsa, né? Certo. Eu já estava até estudando sobre isso. Se você jogar os números primos aqui, faz com que... enfim, é um assunto bastante complexo. Mas através do... Mas nós vamos continuar numa outra oportunidade, né? Você que está nos assistindo, com certeza, o Marco aqui, se nós deixar, a gente fica a noite toda aqui falando das coisas de Deus. A culpa é de próprio Deus, né? Porque teve lá... Teve um nos deu um livro tão fascinante, né? Tão maravilhoso. Teve uma época lá em Londres que eu estava muito desanimado, assim, no sentido que era muito difícil, porque o senhor fala desses assuntos, vem muita crítica. Sim. Né? Vem muita crítica, a pessoa olha para você com uma cara de ceticismo. Você é muito... Aí eu cheguei para Deus e falei, não quero mais, não vou estudar, não vou explicar mais para ninguém, vou só estudar para mim. Para mim está ótimo. Certo. Eu sei o valor disso aqui, para mim está perfeito. Né? E foi com esse pensamento, né? Todo o Senhor de ensino para o culto, né? Por isso que eu falei que eu amo a Assembleia. Né? Adoro. Sentei lá no culto com a minha bibliazinha, né? A irmã pregando, uma missionária, pregando, ela para e fala assim: o que eu te dei não é só para você não, rapaz. É para você distribuir. Falei, pronto. Então, se os irmãos estão me ouvindo aqui, ó... É uma das palavras que eu recebi também alguns meses atrás. Um profeta veio na minha direção e falou: continue pregando a minha palavra. Pronto. Então, é isso que a gente precisa, né? Num tempo como esse. E desde já, queria te agradecer de todo o coração. Nós vamos ter outras oportunidades, tá, Marco? A gente vai pegar bastante aí no teu pé. Tem sido uma bênção você aqui conosco. Quero agradecer desde já, sempre. Né? Eu te vejo assim com um potencial extraordinário, muito para acrescentar no reino de Deus. E queria te agradecer de coração, tá? Pela tua prontidão de estar conosco. Eu também gosto muito desse assunto, tanto assim, da mesma maneira que você, né? Então a gente se identifica muito com isso. Sim, é um tema bem complexo, não é tão simples como o Evangelho para a Salvação, mas é um tema extraordinário que nos leva a nos aprofundar mais no Senhor. E você que está nos ouvindo, querido, será que você já entregou tua vida e teu coração para o Senhor Jesus? Jesus está voltando. Olha quantas vezes nós falamos isso nessa noite. Jesus está voltando. Ele está voltando para buscar uma noiva, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a família de Deus. E a Bíblia nos ensina que você pode fazer parte dessa família eterna de Deus, entregando a tua vida e o teu coração a Jesus de Nazaré. Nós vamos deixar aqui para você as nossas redes sociais. Não esqueça, continue conectado conosco. Nós temos muita coisa ainda para falar nesse assunto tão vasto que é a escatologia. Então continue conectado conosco. E eu tenho certeza que Deus vai ensinar coisas valiosas para o seu coração. Entre no nosso site também, que está aí na tarja embaixo, casanarrocha.com. Ali você vai ver as nossas atividades, artigos, vídeos, áudios, muito material valioso para que você cresça e floresça no Senhor. E entre em contato conosco. De alguma maneira nós queremos, se você ainda não nasceu de novo, não entregou a vida para Jesus, a nossa alegria, né, Marco, é conduzir pessoas aos pés de Jesus para a salvação. O nosso chamado pastoral é isso, é conduzir aqueles que não conhecem a Jesus ao Evangelho transformador de Jesus de Nazaré, a uma experiência extraordinária com o Espírito Santo, para que Deus te liberte, te cure, restaure a tua casa, a tua família, os teus negócios, para que as janelas dos céus se abram sobre a sua vida e o favor e a bênção de Deus venha sobre você. Então continue conosco. Todas as terças-feiras, às 8 horas, nós temos um culto presencial e também online também. Domingo, nós temos culto presencial e culto online. E na quinta-feira nós temos esse evento aqui, esse bate-papo, esse talk show aqui, onde nós falamos assuntos, né,
pertinentes do Evangelho, da sociedade, vários assuntos que realmente têm sido bênção na vida de muitas pessoas. Continue conectado conosco, compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais, nós contamos com você. E além disso também, deixe seus comentários, pedidos de oração, entre em contato conosco através do site, das redes sociais, nós estaremos orando pela sua vida e estamos à disposição para servir você e ser bênção na sua vida e no seu coração, tá bom? Um abraço desde já, um abraço do pastor Giovanni, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família, e nós queremos encerrar orando. Quero pedir que o Marco termine aqui orando, invocando a presença do Senhor e a bênção do Senhor sobre os dizimistas, sobre os ofertantes, sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que nos ouvem, sobre todos aqueles que estão conectados conosco nesse momento tão especial. Senhor Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, Senhor, amém, nós Jesus. Levamos o nosso coração mais uma vez até o Senhor, Sim. Te agradecendo pela Tua palavra, Senhor Deus, que é lâmpada para os nossos amém, passos, Pai. É luz para o nosso caminho. Pai, Aleluia, obrigado. Pai. Obrigado por essa tão grande salvação. Amém, Jesus. Obrigado pela promessa de nos buscar, Senhor Deus, pela promessa de arrebatamento da igreja. Obrigado, amém, Senhor Jesus. Deus. Sim, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Nesse momento nós queremos Aleluia. colocar, Senhor Deus, essa igreja na Tua presença, esse pedacinho da igreja, como o pastor falou, na Tua presença, e pedir, Senhor Deus, suas bênçãos sobre o pastor Giovanni, sobre os membros da igreja, Pai. Sim, Jesus. Senhor Deus, faz prosperar a Tua palavra nesse Abençoa, lugar, que seja um lugar que cresça na Tua palavra, no Teu Sim, conhecimento, Pai. Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus, abençoa as pessoas que ofertam nessa obra, abençoa, Senhor Deus, as pessoas que Amém, Pai. Glória a que Deus. dizimam, Senhor Deus, no Sim, intuito Pai. de fazer a Tua obra crescer. Aleluia. E, Pai, nesse momento nós colocamos diante do Teu Oh, trono de Deus. graça Sim, Pai. todas as pessoas que têm alguma necessidade, Senhor Amém, Deus. Pai. O Senhor sabe o Toca. coraçãozinho de cada pessoa que está ouvindo, de cada necessidade, Senhor Deus. Vai de Aleluia. encontro, Senhor Deus, seja cura, seja uma Amém. necessidade especial, Senhor Deus. Entra Sim, Deus. com providência, nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor Deus, Amém. nós somos o Teu povo. Nós Amém, precisamos Pai. da Tua providência, Senhor Deus. Amém, Jesus. Como o Senhor olha para as mãos do patrão, nós olhamos para as Suas mãos. Aleluia. Que das Tuas mãos vem a nossa providência. Pai, Amém, nós te Pai. louvamos e te glorificamos. Amém, Tudo, Jesus. sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus.